Você sente que existe uma força invisível, um peso na sua mente que te impede de avançar, não importa o quanto você ore ou tente? É um tormento silencioso, uma ansiedade que parece não ter causa, um bloqueio que te sabota bem na hora da sua vitória. Mas e se eu te dissesse que isso não é você? E se eu te dissesse que a libertação que você tanto busca não é para amanhã, mas pode acontecer hoje? Existe uma batalha sendo travada pela sua paz. E o inimigo te convenceu que o medo, a ansiedade e o pânico são apenas emoções suas. Mas essa é a grande mentira. Eu sei como é se sentir paralisado por algo que você não pode ver, mas eu também sei, pela autoridade da palavra de Deus, que você foi criado para a liberdade. E neste vídeo, através de uma oração poderosa, você não vai apenas lutar contra um sentimento, você vai receber autoridade espiritual para expulsar o espírito de medo que tem oprimido a sua mente. Fique comigo até o final, porque a sua libertação urgente começa agora. Eu sei exatamente o que é isso. É acordar já cansado, antes mesmo de o dia começar. É ter a mente cheia de e se eu falhar, e se me julgarem, e se algo ruim acontecer. É sentir o coração disparar do nada, a respiração ficar curta e um nó na garganta que te impede de falar, de reagir. É ver a oportunidade na sua frente, a porta que Deus abriu, mas seus pés simplesmente não se movem. Uma paralisia invisível, uma autossabotagem que você não consegue controlar e que te enche de frustração e culpa. Você olha para os outros e pensa, por que com eles parece tão fácil? Você se sente fraco, inadequado. Você se sente sozinho nessa guerra que ninguém vê. Essa voz que te acusava, que te diminuía, que te dizia que você não é bom o suficiente, ela não é a voz de Deus. Ela é o eco de um espírito que te foi imposto, um espírito de covardia, de pavor, de intimidação. Mas hoje, essa voz será silenciada. Se o que eu disse até aqui tocou na sua ferida, é porque esta palavra é um encontro marcado por Deus para sua vida, não é um acidente. Faça algo profético agora, inscreva-se neste canal, não apenas para me seguir, mas para declarar à sua alma, eu escolho fazer parte de um ambiente de fé e libertação. E fique comigo até o final, porque o que Deus vai te entregar não é um alívio passageiro, é a ativação do poder e da autoridade que já existem dentro de você, para nunca mais ser refém desse medo. A base da sua libertação, a promessa que quebra o poder da opressão na sua mente, não é um desejo distante, mas um fato já estabelecido na eternidade por Deus. Receba esta palavra como a chave de ouro que começa a destravar as suas correntes neste exato momento. A palavra de Deus para você, que silencia o inimigo, está registrada na 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E ela declara, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deixe essa verdade ecoar no seu espírito. Não é algo que você precisa conquistar ou merecer, é uma herança que você já recebeu. Esse medo que tenta te paralisar, essa ansiedade que rouba seu sono e asfixia os seus sonhos, não tem a assinatura de Deus. A origem dele não é divina, é um espírito invasor, um engano, uma fortaleza mental construída com mentiras. E a verdade que demole essa fortaleza é que no momento em que você nasceu de novo, você recebeu um outro espírito, um espírito de dunamis, de poder e fortaleza para avançar contra toda resistência. Um espírito de amor ágape, o amor perfeito que expulsa todo medo. E um espírito de moderação, de uma mente sã, disciplinada, sã e focada na vitória que Cristo já comprou para você. Esta é a sua verdadeira identidade. Esta é a sua realidade espiritual agora mesmo. Você ouviu a promessa, mas agora eu preciso que você entenda a estratégia por trás dessa promessa. O Espírito Santo quer te dar uma revelação que vai mudar a forma como você enxerga essa luta dentro da sua mente. Por que a palavra diz espírito de temor? Por que não diz sentimento de medo? Aqui está a chave que poucos ensinam. O medo que te paralisa, que cria cenários catastróficos na sua cabeça e te impede de avançar, não é primariamente uma emoção sua. Ele é uma entidade espiritual. Um espírito. E o campo de batalha que ele escolheu é a sua mente. Ele é um mentiroso profissional, um falsificador que imita sua própria voz interior para te convencer de que os pensamentos de derrota, ansiedade e pânico são seus. Ele sussurra, e se não dar certo? Você não vai conseguir. Algo terrível vai acontecer. E essa opressão na mente se torna uma prisão mental, bloqueando sua visão, sua fé e seu avanço.
Você se sente cansado, esgotado, porque está lutando uma guerra espiritual com armas emocionais, e isso nunca funciona. Como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas hoje, essa farsa acaba, porque Deus não te deixou indefeso. Ele te deu um arsenal divino e está dentro de você. Vamos olhar de novo para o que Ele te deu em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Primeiro, Ele te deu fortaleza. A palavra grega é dunamis, não é coragem humana, é o poder explosivo e miraculoso de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder mora dentro de você, no seu espírito. Ele não está longe, não está no céu esperando você clamar. Ele já foi depositado aí. É um poder de aniquilação contra qualquer espírito invasor. Segundo, Ele te deu amor, o amor ágape. Este não é um sentimento poético, é a própria natureza de Deus. E a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, nos dá o segredo. O perfeito amor lança fora o medo. Pense nisso como uma lei espiritual. Onde a luz do amor de Deus é ativada, a escuridão do medo não pode permanecer. São forças opostas. Quando você, pela fé, ativa a consciência do amor de Deus por você e através de você, o medo é expulso como um intruso. E terceiro, o mais crucial para essa batalha na mente, Ele te deu moderação. A palavra original significa uma mente sã, salva, curada, disciplinada. Uma mente sob o controle do Espírito Santo. O espírito de medo quer uma mente caótica, desgovernada, ansiosa. Mas Deus te deu o poder de ter uma mente governada pela paz. Como está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então a pergunta não é se você tem essas armas. A pergunta é, você vai usá-las? Você vai continuar acreditando no relatório do medo? Ou vai passar a acreditar e declarar o relatório do Espírito Santo sobre quem você é? Hoje, você toma de volta o controle. Hoje, essa prisão mental se torna o seu campo de testemunho. Hoje, o gigante da angústia que se levantou na sua mente vai cair. Agora, a teoria acabou. A revelação se torna a ação. Chegou a sua hora de usar as chaves do reino e a autoridade que Deus já depositou em suas mãos. Eu não quero que você apenas me ouça orar. Eu quero que você ore comigo. Onde quer que você esteja, pare o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Respire fundo e entre comigo neste lugar de poder e fé. Nós não vamos pedir, nós vamos tomar posse da sua libertação, agora. Pai Celestial, em nome poderoso de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça. Não viemos por nosso merecimento, mas pelo sangue do Cordeiro que nos deu livre acesso. Nós nos posicionamos não como vítimas, mas como filhos e filhas, herdeiros do Teu reino, e ativamos a autoridade espiritual que o Senhor nos concedeu para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E agora, Santo Espírito de Deus, nós te convidamos e te damos total liberdade neste lugar. Vem, Consolador, vem, Espírito da Verdade, enche este ambiente, enche o quarto, o carro, o lugar onde este filho amado, esta filha amada se encontra agora. Sopra sobre esta mente cansada, sobre este coração aflito. Sem ti, nossas palavras são vazias, mas com a tua presença, há poder sobrenatural para quebrar todo o jugo. Nós declaramos pela fé que esta oração não é em vão. Nós cremos que o céu está se movendo em nosso favor. Cremos que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu e que a tua palavra não volta vazia. Nós já te agradecemos pela vitória, pois cremos que o Senhor ouve o clamor de um coração sincero. Portanto, no nome que está acima de todo nome, Jesus, nós quebramos e desfazemos toda resistência espiritual, toda força maligna, todo principado e potestade que se levanta para tentar impedir, bloquear ou distrair esta oração. Nós te repreendemos e ordenamos: saia agora! Toda muralha de opressão, toda fortaleza de incredulidade, nós declaramos que está desfeita e caída por terra, pelo poder que há no nome de Jesus. E Pai, em tua infinita misericórdia, prepara agora o coração que me ouve. Prepara a mente e o espírito do teu filho e da tua filha para receber.
Tira toda raiz de dúvida, todo medo de uma nova decepção, toda incredulidade. Quebra o solo duro da dor e da frustração e torna o coração deles uma terra boa, fértil e pronta para receber a semente poderosa da tua libertação, da tua cura e da tua paz. Meu Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo me conecta agora com a dor do teu filho e da tua filha que me ouve. E eu falo diretamente com você agora. Você que convive com esse tormento silencioso na mente, essa voz que não é a sua, mas que se tornou tão familiar, gritando mais alto que a sua fé, um espírito de medo que se alojou nos corredores dos seus pensamentos, se tornando um companheiro de cela nesta prisão mental. Ele te apresenta filmes de terror sobre o teu futuro. Ele pinta cenários de fracasso, de perda, de vergonha e tenta te convencer de que este é o seu destino. Eu vejo profeticamente a opressão que desce sobre você como uma névoa densa, principalmente quando você deita a cabeça no travesseiro. O coração que dispara do nada, a respiração que fica curta, a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Eu vejo o seu avanço bloqueado. As portas que você sabe que Deus te mostrou, mas uma paralisia invisível congela suas mãos e te impede de avançar. Projetos que começam com fogo e terminam em cinzas, sufocados por essa intimidação. Você tem se sentido como se lutasse contra um fantasma, uma força que te sabota, te diminui e te mantém sempre um passo atrás da sua promessa. O inimigo te disse que o nome disso é o seu jeito, que é a ansiedade crônica. Mas o Espírito Santo declara a verdade sobre a sua vida hoje. O nome disso é um espírito de medo, e ele tem uma ordem de despejo imediata. E agora, usando a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, eu não falo mais com Deus. Eu me dirijo diretamente a você, inimigo. Você, espírito de medo, você, espírito de pânico, de pavor, de ansiedade, de opressão mental que tem atormentado este filho de Deus, esta filha de Deus, eu falo com você. Você é um espírito mentiroso, um intruso, um invasor ilegal. Você não tem parte, nem direito, nem herança na vida desta pessoa que foi comprada e lavada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Portanto, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te repreendo. Eu quebro agora, pelo poder do Espírito Santo, a sua influência sobre a mente, sobre as emoções e sobre o corpo desta pessoa. Eu ordeno que você solte a mente dele, solte a mente dela agora. Largue os sonhos que você paralisou, largue a saúde que você tem afetado, largue o futuro que você tentou roubar. Toda e qualquer fortaleza mental que você construiu com tijolos de mentira, toda muralha de pânico, eu declaro demolida pelo poder que há no nome de Jesus. Todo argumento de fracasso, toda lembrança de dor que você usa como arma, eu declaro cancelado pelo sangue da cruz. O seu tempo neste lugar acabou. A sua missão foi abortada. Eu te ordeno, em nome de Jesus, saia desta mente, saia desta vida e não volte nunca mais. E agora, no lugar que o inimigo ocupava com mentiras, nós semeamos a semente incorruptível da palavra de Deus. Nós não apenas cremos, nós declaramos a verdade sobre você. Nós declaramos que o espírito de medo não tem mais domínio, porque a palavra de Deus afirma em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de uma mente sã. Receba essa fortaleza, respire fundo e receba esse amor que lança fora o medo. Tome posse dessa mente sã em nome de Jesus. Nós declaramos que você tem autoridade sobre toda a força do inimigo, porque essa é a promessa de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder é seu por herança, use-o. Nós declaramos que o medo é um inimigo já derrotado, porque a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 garante: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito de Deus que habita em você é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer demônio de medo.
E por causa dele, você é exatamente o que a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 diz que você é: mais do que vencedor. Sobre a sua mente, nós liberamos agora a promessa selada de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja como uma sentinela na porta da sua mente e do seu coração. E nós profetizamos sobre os seus dias a verdade de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O medo é uma ferramenta, a ansiedade é uma ferramenta, a opressão é uma ferramenta, e em nome de Jesus nós declaramos: nenhuma delas prosperará na sua vida. E porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e com base na autoridade desta verdade, eu declaro oficialmente o fim de um ciclo de cativeiro e decreto o início de um novo tempo de liberdade sobrenatural e avanço sobre a sua vida a partir de agora. Eu decreto em nome de Jesus que a prisão mental foi arrombada, as grades de ferro do medo foram despedaçadas. Onde havia o barulho do tormento, eu libero agora o silêncio da paz de Cristo que acalma toda a tempestade. Onde havia confusão, eu libero clareza de propósito e direção divina. Onde havia a voz alta e acusadora do inimigo, eu decreto que você passa a ouvir com nitidez a voz suave e poderosa do Espírito Santo te guiando em tudo. Eu profetizo um novo ciclo sobre as suas ações. Onde havia paralisia, eu libero sobre você uma unção de ousadia e coragem para avançar. Suas mãos que estavam congeladas pela intimidação, eu as declaro liberadas e ungidas para construir, para prosperar, para tomar posse. As portas que o medo fechou na sua cara, eu declaro que o leão da tribo de Judá as abre agora e ninguém poderá fechar. Eu decreto uma mudança de atmosfera sobre a sua alma. Onde havia um espírito deprimido, eu libero sobre você as vestes de louvor. Onde havia luto e tristeza, eu libero o óleo de alegria do Senhor. A sua noite não será mais um portal para o pavor, mas será um lugar de descanso, de restauração e de sonhos divinos. Este é o seu novo ciclo, um ciclo de paz, um ciclo de avanço, um ciclo onde você não anda mais na ponta dos pés, com medo do que pode acontecer, mas marcha com a cabeça erguida, com a certeza de quem você é em Cristo Jesus. A palavra foi liberada, o decreto dos céus foi estabelecido sobre a sua vida. Mas agora a fé precisa da sua voz. A libertação é um presente, mas você precisa abrir as mãos do seu coração para recebê-lo. É a sua vez de selar esta vitória com um ato de entrega. Aí onde você está, com toda a sinceridade da sua alma, eu te convido a fazer desta a sua oração pessoal. Se puder, repita com seus lábios ou declare dentro do seu espírito. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu me rendo completamente a Ti neste momento. Eu entrego agora em Tuas mãos todo o espírito de medo, toda a ansiedade, toda a opressão que tem pesado sobre os meus ombros e atormentado a minha mente. Eu confesso que eu tentei lutar com as minhas próprias forças e fracassei. Eu solto agora o controle da minha vida, da minha mente e do meu futuro e coloco tudo confiantemente em Tuas mãos. Eu submeto cada um dos meus pensamentos a Ti, Senhor. E eu escolho como um ato da minha vontade acreditar na Tua palavra acima dos meus sentimentos e das minhas circunstâncias. Eu me recuso a continuar sendo um escravo do medo e eu escolho viver como Teu filho, Tua filha, governado pelo Teu Espírito. Agora, como um ato profético, respire fundo, puxe o ar e pela fé receba o sopro de vida do Espírito Santo. E ao soltar o ar, solte todo o peso, solte toda a angústia, solte toda a tensão. Entregue, solte de verdade e neste espaço que foi criado, comece a receber. No lugar do medo, receba a fortaleza dele. No lugar da confusão, receba a paz dele. No lugar da mente oprimida, receba agora mesmo a mente de Cristo. Isso. Apenas continue respirando fundo, nesse lugar de entrega e paz. O que Deus fez até aqui foi poderoso e definitivo.
Mas não vamos parar na superfície. Pense no espírito de medo como uma árvore amarga. Pela autoridade da palavra, nós cortamos o seu tronco. Mas muitas vezes, essa árvore se alimenta de raízes mais profundas, escondidas na terra da nossa alma. Raízes de feridas antigas, de tristezas não curadas, de perdas, de palavras que nos marcaram. E agora, enquanto o céu está aberto sobre a sua vida e seu coração está rendido, o Espírito Santo quer descer com seu bálsamo de cura sobre cada uma dessas raízes. Não saia da presença dele. Permaneça com o coração aberto, pois o médico dos médicos está no ambiente e quer continuar a sua boa obra em você. Pai, em primeiro lugar, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela libertação poderosa sobre o espírito de medo. Obrigado porque o opressor foi desmascarado e expulso, e a tua verdade prevaleceu. E nesta atmosfera de fé e gratidão pela vitória que já nos deste, nós te pedimos com confiança para continuar a tua boa obra, indo ainda mais fundo na alma do teu filho, da tua filha. Senhor, o teu Espírito Santo, como uma luz suave, ilumina agora as correntes invisíveis que por tanto tempo prenderam esta vida. Nós as trazemos à tua presença. A corrente do medo da rejeição, que sabota relacionamentos. A corrente da autocrítica excessiva, que sussurra que nada é bom o suficiente. A corrente da amargura por feridas passadas, que envenena o presente. E a corrente da tristeza profunda, que rouba as cores e a esperança do amanhã. Esses padrões, Pai, se tornaram prisões automáticas. Eles limitam as escolhas, forçam as mesmas reações de dor e mantêm teus filhos estagnados no mesmo ciclo de sofrimento, impedindo que eles recebam e vivam a plenitude do teu amor e do teu propósito. Por isso, com a autoridade que há no nome de Jesus, nós pedimos a tua intervenção divina. Que o poder do teu Espírito, como um fogo consumidor, desça agora sobre cada um desses elos. Nós ordenamos que toda corrente de ressentimento, de autossabotagem e de comparação seja derretida e quebrada agora. E no lugar delas, nós declaramos a substituição pela verdade divina. Onde havia a corrente da rejeição, nós liberamos o seu acolhimento como filho amado, desejado e aceito na família de Deus. Onde havia a corrente da inferioridade, nós restauramos a sua verdadeira identidade como imagem e semelhança do Criador. Nós declaramos que os pés que antes se arrastavam estão agora livres para andar em novidade de vida, livres para correr em direção ao teu chamado. Você não está mais preso, em Cristo você está livre. E agora que as correntes caíram, nós olhamos com carinho para as marcas que elas deixaram, para o coração ferido. Senhor Jesus, tu que conheces a dor de um coração que foi transpassado, nós apresentamos a ti o coração desse teu filho, desta tua filha. Um coração que ainda carrega as feridas abertas da traição, a dor aguda do abandono, as marcas de palavras duras que foram lançadas como pedras e o vazio de perdas que nunca cicatrizaram por completo. Essas feridas não curadas, Pai, continuam a sangrar e a infectar o presente. Elas se tornaram uma lente de dor que distorce a forma como eles se enxergam e enxergam o teu amor. Elas construíram muros de desconfiança que, ao mesmo tempo que protegem de mais feridas, também isolam da verdadeira intimidade contigo e com os outros. Por isso, médico dos médicos, nós clamamos pela tua intervenção cirúrgica e sobrenatural. Pedimos que o Senhor mesmo, com teus dedos de amor que foram perfurados por nós, toque em cada área sensível deste coração. Onde há estilhaços de dor, remove-os com tua graça. Onde há inflamação de amargura, aplica o teu bálsamo de perdão. Sopra teu fôlego de vida sobre o tecido morto da alma e sara, Senhor. E nós declaramos, pela fé no teu poder, a cura deste coração. Declaramos que o coração de pedra endurecido pela dor está dando lugar a um coração de carne. Um coração que pulsa no ritmo da tua graça e do teu perdão. Um coração que não é mais definido por quem o feriu, mas por aquele que o curou.
Declaramos que este coração é agora um jardim guardado pela tua paz, pronto para florescer de novo, livre para confiar de novo, livre para amar outra vez. Com o coração sendo cuidado por Jesus, nós, com a mesma graça, olhamos para as memórias que ainda doem. Pai, em nome de Jesus, nós entramos com reverência nas salas mais escuras da memória desta pessoa, naquele lugar onde um trauma está congelado no tempo, aquela cena que se repete na mente sem pedir permissão, aquele momento de pânico, de perda avassaladora, de profunda vergonha ou humilhação que quebrou a segurança e instalou o medo como um vigia em sua alma. Essas memórias traumáticas, Senhor, não ficaram no passado. Elas se tornaram âncoras pesadas que prendem a alma. Elas continuam a sequestrar o presente, disparando reações de luta, fuga ou paralisia que não fazem sentido hoje. Elas são a raiz de fobias, alimentam a ansiedade e forçam teus filhos a reviver a dor e a impotência daquele dia, todos os dias. Mas hoje, nós não pedimos que o Senhor apague a memória. Nós clamamos por algo infinitamente mais poderoso. Nós clamamos pela tua redenção, Jesus. Nós te convidamos a fazer o que só o Senhor pode fazer, entrar nessa memória. Pedimos que o Senhor caminhe para dentro daquela cena dolorosa. Coloca a tua presença de paz no meio daquele caos do passado. Abraça aquela versão mais jovem e assustada do teu filho, da tua filha. Mostra a ele, mostra a ela, onde o Senhor estava, mesmo quando ele não podia te ver. Que a luz da tua glória ilumine cada canto escuro dessa lembrança e dissolva agora toda a carga emocional que ela ainda carrega. E assim, nós declaramos que o poder do nome de Jesus é maior do que o poder de qualquer trauma. Declaramos que a âncora do passado está sendo cortada. A memória pode até existir como um fato histórico, mas a sua carga de dor, medo e vergonha está sendo retirada dela agora, pelo poder consolador do Espírito Santo. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. A presença de Cristo na sua história te redime e te liberta para viver o presente com paz e construir um futuro brilhante e seguro nele. Com o passado redimido pela presença de Cristo, nós agora nos posicionamos no campo de batalha da mente para que o seu futuro seja completamente diferente. Pai, nós trazemos diante de Ti esta mente com suas trilhas de pensamento que foram cavadas por anos de dor. As autoestradas da preocupação excessiva que sempre correm em direção ao pior cenário. Os becos escuros da autocrítica e do sentimento de inadequação, onde a voz interior só sabe acusar e condenar. Os caminhos da desesperança, que sempre chegam à conclusão mentirosa de que nada vai dar certo. Esses padrões de pensamento, Senhor, se tornaram a programação automática. Eles são o filtro que distorce a realidade com as lentes da negatividade e do medo. Eles ditam os sentimentos e geram comportamentos que apenas reforçam o ciclo de derrota, fazendo com que este teu filho, esta tua filha, se sinta impotente para mudar a própria maneira de pensar. Mas nós cremos no poder da tua palavra para transformar e clamamos agora pela promessa de Romanos capítulo 12, versículo 2. Pedimos, Espírito Santo, por uma completa renovação desta mente. Lava cada circuito neural com a água pura da tua palavra. Desinstala o software da incredulidade e do medo e instala o sistema operacional do reino dos céus. Nós pedimos que o Senhor alinhe os pensamentos do teu filho e da tua filha com os teus pensamentos e estabeleça neles a mente de Cristo. E assim, nós declaramos que a antiga mentalidade está sendo desfeita. A mentalidade de vítima está dando lugar à mentalidade de herdeiro. Os pensamentos de eu não sou bom o suficiente estão sendo silenciados pela verdade de que somos tua obra-prima. Nós declaramos que novas trilhas de pensamento estão sendo abertas agora. Trilhas de fé, de esperança, de gratidão e de paz. Sua mente não é mais um cativeiro. Ela é um jardim sendo restaurado, onde os pensamentos de Deus têm liberdade para crescer e florescer. Pai, com os olhos da fé, nós olhamos para as fortalezas, para os sistemas de pensamento e sentimento que se tornaram prisões invisíveis na alma. Nós trazemos à tua luz os padrões de tristeza, como o luto não resolvido e o vazio existencial. Os padrões de ansiedade, com sua preocupação incessante. Os padrões de controle e perfeccionismo, que nascem da desconfiança no teu cuidado.
Os padrões de dependência emocional e carência afetiva, que buscam em fontes humanas a água que só a tua fonte pode dar. E os padrões de culpa, raiva e ressentimento, que mantêm a alma acorrentada ao passado. Esses padrões, Senhor, são mais do que hábitos. Eles se tornaram uma falsa identidade, uma prisão onde a pessoa se acostumou a viver, acreditando na mentira de que eu sou assim. Eles se reforçam dia após dia, criando profecias de derrota que se cumprem, limitando as escolhas e impedindo o crescimento e a liberdade que o Senhor comprou a tão alto preço. Por isso, em nome de Jesus, pedimos a intervenção do Teu Espírito Libertador. Pedimos que o Senhor entre e desmantele, peça por peça, cada uma dessas estruturas de engano. Arranca pela raiz, Pai, todo o padrão de vitimização, de isolamento, de comparação e de autossabotagem. Que a Tua verdade confronte e exponha a mentira que sustenta cada um desses sistemas de dor. E como resposta, nós declaramos a sua verdadeira identidade em Cristo. Você não é os seus padrões. Você não é uma pessoa ansiosa. Você é um filho de Deus que está sendo liberto pela paz de Cristo. Você não é uma pessoa com baixa autoestima. Você é um filho de Deus que tem o valor do sangue de Jesus. Declaramos que o ciclo vicioso está quebrado. Onde havia necessidade de controlar, liberamos a capacidade de confiar. Onde havia isolamento, liberamos a graça para se conectar. Onde havia culpa, estabelecemos a certeza do perdão. Você está livre para ser quem Deus te criou para ser. A casa está limpa, os presídios foram abertos, e agora o ato final e mais glorioso, o preenchimento. Pai, nós olhamos agora para esta casa limpa, para os espaços vazios que foram deixados com a partida do medo, da dor e das mentiras. Vemos a alma do teu filho, da tua filha, que anseia ser preenchida não com distrações, não com promessas vazias, mas com o seu Criador. Pois sabemos, Senhor, que no mundo espiritual não existe vácuo, e uma casa limpa, mas desocupada, é um convite perigoso. Por isso, nós não desejamos apenas a ausência do mal, nós clamamos desesperadamente pela presença manifesta do teu bem. E assim, com toda a reverência e o coração completamente aberto, nós te convidamos, Santo Espírito de Deus, vem e enche esta casa. Enche cada cômodo desta alma. Onde havia o vazio da tristeza, inunda com a tua alegria que é a nossa força. Onde havia o caos da ansiedade, derrama a tua paz que excede todo entendimento. Onde havia o frio da solidão, enche com o calor do teu amor de Pai. Enche, Espírito Santo, satura, transborda. E no lugar de todos os padrões que foram quebrados, nós declaramos que o teu fruto divino começa a brotar nesta vida agora. Nós liberamos o teu amor, a tua alegria e a tua paz. Nós liberamos a tua paciência, a tua amabilidade e a tua bondade. Nós liberamos a tua fidelidade, a tua mansidão e o teu domínio próprio. Nós declaramos que esta vida não é mais uma casa vazia, nem uma prisão. Ela é, a partir de hoje, um santuário, um tabernáculo da tua gloriosa presença, selada pelo teu Espírito para sempre. A oração foi respondida, a cura foi liberada. E agora, com a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, eu consolido a sua vitória. Eu declaro sobre a sua vida que o domínio do espírito de medo chegou ao fim. Você não viverá mais assombrado pela pergunta "e se?", mas caminhará na certeza da resposta: Deus é. Eu declaro sobre a sua vida uma mente renovada, fortificada e guardada pela paz que excede todo entendimento. Sua mente não é mais um playground para o diabo, mas a sala do trono, onde o Espírito Santo governa com sabedoria e clareza. Eu declaro sobre a sua vida que todo bloqueio espiritual que impedia o seu avanço foi pulverizado pelo poder de Deus. As portas que estavam emperradas pela intimidação, eu as declaro abertas. Onde havia estagnação, eu profetizo aceleração divina. Onde havia recuo, eu profetizo avanço sobrenatural em nome de Jesus. Eu declaro que, a partir de hoje, você anda em uma nova dimensão de autoridade espiritual, sabendo reconhecer as mentiras do inimigo de longe e silenciando-as com a ousadia da palavra da verdade. A sua voz, cheia de fé, se tornou uma arma poderosa no reino de Deus. Receba esta palavra não como um desejo para o futuro, mas como um decreto profético que já entrou em operação no seu presente, para a glória de Deus Pai. O que você experimentou aqui neste momento é real, é o poder de Deus te tocando, te libertando e te curando. E eu sei que a pergunta que talvez esteja no seu coração agora é: como eu faço para manter essa paz? Como eu vivo nessa liberdade todos os dias e não apenas hoje?
A resposta é simples. A libertação que você recebeu hoje é mantida e aprofundada através da intimidade diária com aquele que te libertou. A oração não é apenas para momentos de crise, ela é a sua fonte de poder diária. E para te ajudar a não se sentir mais perdido na hora de buscar a Deus, a não saber o que falar, eu criei um guia prático e poderoso, um passo a passo para transformar a sua vida de oração. É o meu livro digital, o Manual de Oração, Íntimos, 6 passos simples para se tornar íntimo de Deus. Neste manual, eu te pego pela mão e te ensino de forma muito simples como sair de uma oração mecânica e fria para um relacionamento profundo, real e significativo com o Espírito Santo. Você vai aprender a cultivar essa presença que sentiu aqui hoje e a andar na autoridade que foi liberada sobre você. E para acelerar ainda mais sua jornada, ao adquirir o manual, você recebe um bônus especial, um devocional com um plano de leitura bíblica para alimentar sua alma diariamente. Se você quer solidificar o que Deus começou aqui hoje e aprender a viver nessa atmosfera de vitória, o link para o Manual de Oração Íntimos está disponível no primeiro comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. Clica lá para saber mais e dar o próximo passo na sua jornada com Deus. Não deixe o que você recebeu hoje se perder na correria de amanhã. Lembre-se da verdade que você recebeu hoje. O espírito de medo não tem mais poder nem autoridade sobre a sua vida. Ande na sua liberdade. Ande na sua paz. Agora, eu quero orar por você. Deixe seu nome ou seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e apresentar cada um deles diante de Deus. Crie este hábito. Se esta oração te abençoou, fortaleceu sua fé e trouxe paz, demonstre isso agora mesmo. Deixe o seu like para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas que estão em desespero. E se você não quer perder o que Deus está fazendo neste canal, inscreva-se agora e ative o sino para ser avisado do nosso próximo encontro. Prepare o seu espírito, pois nossa próxima oração será uma batalha poderosa para quebrar os laços de escassez e destravar sua vida financeira. Você não pode perder. Que a paz de Cristo, que vai além de toda lógica, guarde sua mente e seu coração. Fique firme.